Muito bem, bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Decidi fazer essa live aqui como uma forma de compartilhar aí algumas coisas que eu ando estudando, trabalhando, né? Principalmente em relação a esse tema específico aí da comunicação não violenta e especificamente dentro das relações familiares, né? Que são relações que todo mundo tem de alguma forma, né? Tem pessoas que têm relações com famílias biológicas, tem pessoas que têm relações com outras famílias, né? Que não são biológicas, mas são afetivas. Então, de alguma forma, todo mundo tem relações, assim, familiares. E como todas as relações, a gente tem aí conflitos, né? E dificuldades, assim. Então, para quem está chegando aí e não me conhece, meu nome é Pedro Consorte e nessa live aqui eu vou compartilhar com vocês aí alguns caminhos que a comunicação não violenta oferece para a gente lidar com os nossos relacionamentos familiares de uma maneira mais saudável, assim, né? Mais construtiva, mais conectada. E, e esse universo da comunicação não violenta, eu acho que ajuda muito nesse sentido, assim, porque as relações familiares, elas podem, assim como as outras, né, mas elas podem ser cheias de violência mesmo, né, elas podem ser cheias de desconexão, assim. Então, muitas vezes a gente não se sente muito conectado com as nossas famílias, né, ou por causa de brigas, ou por causa de jeitos diferentes de ser e de escolhas diferentes, né, preferências diferentes que a gente faz aí, que a gente tem na nossa vida, e isso gera muito desentendimento, né, muito desgaste, assim. E quando a gente tem desgaste, mas não tem a restauração, a gente só tem o desgaste, e aí o desgaste muitas vezes ele leva para o rompimento, né? Então a comunicação não violenta acho que pode ajudar bastante nessa questão, porque ela traz pra gente um olhar aí que ajuda a gente nas nossas relações, né? Deixar mais saudável, porque cultiva relações de parceria. E muitas vezes a gente tem relações nas nossas famílias mesmo, assim, relações baseadas na competição, né? Muitas vezes isso é inconsciente, não é tão consciente, não é tão verbalizado, mas muitas vezes dentro de casa a gente tem competição, né? Entre pai e mãe, ou filho e filha, ou pai e filho, pai e filha, mãe e filho. Então, muitas vezes tem essas relações de competição, né? De disputa de poder e de dominação, né? E são jeitos que a gente aprendeu a lidar, né? Então, acho que é legal reconhecer tudo isso que já existe, né? Não como um olhar que crucifica as pessoas, as relações que a gente desenvolveu, mas reconhecer que existem outros caminhos também, assim, né? Principalmente quando a comunicação não violenta traz aí dois princípios fundamentais, que é a empatia e a autenticidade. São princípios básicos, mas muito poderosos, assim. Então, a gente pode olhar para essas relações e transformar as relações a partir desses princípios. Então, assim, quero agradecer a presença de todo mundo, quem está chegando agora aqui, quem chegou meio de surpresa, mas se você ficar aqui é porque eu entendo que você está querendo olhar para isso, assim, né? Aprecio muito você querer olhar para suas relações, a qualidade das suas relações familiares, porque só de você estar aqui pensando sobre isso, de alguma forma isso está cuidando de você e está cuidando da sua família, né? E aí me comprometo também para qualquer dúvida que ficar, porque provavelmente talvez fique alguma dúvida, mas também convido todo mundo a sempre colocar todas as dúvidas que quiser aí nos comentários, que em um momento específico eu vou olhar para essas dúvidas e vou comentar as dúvidas também com aquilo que eu puder comentar. Tá bom? Então, o plano de hoje aqui, para a gente dar uma olhada nesse tema da comunicação não violenta dentro das relações familiares, o plano de hoje é assim: eu contar um pouco de como é que foi comigo, assim, dar um exemplo de como é que foi o meu processo, também contar um pouco das histórias inconscientes que a gente se conta, né, que a gente conta para nós mesmos, e como é que essas histórias inconscientes também influenciam os nossos relacionamentos. Quero contar também o que costuma desconectar a gente nas nossas famílias, né? Reconhecer e nomear, porque muitas vezes as coisas vão acontecendo e a gente não sabe nem por que a gente se desconectou das pessoas, né? Ou por que a gente
não tem vontade de estar com as pessoas. Então é legal olhar para isso, né? O que desconecta a gente das nossas famílias? O que costuma desconectar a gente e o que também a gente pode fazer para a gente se ajudar, né? Porque uma vez que a gente reconhece o que desconecta a gente também pode exercitar outros caminhos aí para a gente poder se ajudar, né? E também quero fazer um momento específico para olhar para todas as perguntas que vocês trouxerem aí durante a live e responder. Então, sempre que vocês tiverem perguntas aí sobre essas relações familiares, né? Lidar com conflitos aí nas relações familiares, o que pode ajudar, vão escrevendo aí que no finalzinho ali eu dou uma olhada e vejo o que eu consigo contemplar. Esse daqui é o roteiro, vamos ver se dá para dar conta de tudo isso, tá bom? Esqueci de pegar uma água para mim, olha só, vou sentir falta dessa água aí. Bom, assim, eu quero começar aqui descrevendo um pouco o jeito convencional, né? Se vocês fossem falar aí, qual que é o jeito convencional que a gente se comunica nas nossas famílias? Qual que é o jeito tradicional que a gente se comunica uns com os outros nas nossas famílias e quais são os problemas também convencionais, tradicionais, os problemas habituais que acontecem na comunicação entre as pessoas nas famílias? Coloca aí nos comentários se você quiser. Eu acho que pelo menos para mim, assim, né, o jeito convencional, o jeito tradicional, ele tem muitas vezes a ver com pessoas que mandam e pessoas que obedecem, né? Então muitas vezes isso acontece numa relação assim de pai para filho ou mãe para filha, né? Mas não necessariamente só nesse recorte, mas muitas vezes nesse recorte, né? Então as pessoas, o pai ou a mãe mandam e o filho obedece, e esse é um jeito habitual, né? Eu não estou falando que é o jeito errado, mas é um jeito que muitas vezes a gente encontra para lidar com as pessoas das nossas famílias. E muitas vezes também as pessoas não estão nessa divisão de pai, filho, mãe e filha, né? Mas irmãos, um tenta mandar no outro, ou mesmo marido e mulher, um tenta mandar no outro, ou um manda no outro, né? Então muitas vezes existe esse jeito da gente lidar uns com os outros que é muito baseado no mandar e no obedecer, né? Então tem até aquela expressão, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, que eu acho uma expressão trágica, assim, eu tenho medo dessa expressão. E quando a gente tem brigas, quando a gente tem conflitos, quando a gente tem desentendimentos, muitas vezes a gente deixa pra lá, né? Esse também é um jeito convencional de lidar, assim. Então eu vi muitas vezes isso na minha vida, né? Isso acontecendo, assim, as brigas acontecendo e as pessoas deixando pra lá e não falando sobre as brigas, né? E depois eu aprendi que existe essa possibilidade de a gente falar sobre as brigas, né? Então, já entrando aí um pouco na minha trajetória, eu vi, quando eu era pequeno, eu vi muitas brigas assim acontecendo em casa, numa casa que tinha muito amor, mas ao mesmo tempo muita briga. E muitas vezes a gente briga porque a gente se ama, né? A gente briga porque a gente quer o bem dos outros. E a gente encontra o jeito que a gente tem ali no nosso repertório para lidar com essas brigas. Mas muitas vezes a gente briga exatamente porque a gente se ama, né? Principalmente dentro de casa. A gente briga porque... Por que vocês diriam que a gente briga? Se quiser botar aí nos comentários. O meu palpite pelos motivos assim que a gente briga é que a gente tá vendo alguma coisa e a gente quer que o outro veja aquilo, por exemplo, né? Então eu vi brigas na minha casa que vieram de situações pequenas, mas talvez situações simbolicamente grandes, assim, que representavam coisas grandes para as pessoas. E quando a gente não tem repertório, muitas vezes as nossas brigas escalam, né? E vão aumentando de proporção, assim. Então eu vi brigas escalando dentro de casa quando eu era pequeno e vi pessoas assim brigando, intensamente umas com as outras, né? E, inclusive durante toda a minha vida assim eu vi isso, né? E não só na minha família, mas em outras famílias assim. E eu fui assim, eu demorei
quer dizer, demorei, é um olhar, né? Mas assim, eu fiquei muitos anos da minha vida, para mim muitos anos, sem saber que existiam vários jeitos de lidar com conflitos, assim. Então, quando eu era pequeno, eu via as pessoas da minha família resolvendo do jeito que elas conseguiram, né? E aí, conforme eu fui crescendo, assim, eu fui também encontrando os meus próprios jeitos, do jeito que dava, né? Então, muitas vezes, quando eu tinha algum conflito, eu ficava muito puto ou muito frustrado, eu tacava as coisas pra cima, literalmente, tacava as coisas pela parede, empurrava as pessoas e tal. E foi meio que o jeito que eu aprendi, assim, o jeito que eu encontrei de lidar com brigas que muitas vezes eram brigas dentro de casa, né? Brigas familiares, assim. E aí, pô, sem querer, eu fui, eu fui fazer um curso é, de pós-graduação e aí eu ouvi falar da comunicação não violenta e comecei a ver, oh, caramba, né? Tem vários jeitos de lidar com briga, tem vários jeitos de, de lidar com o conflito, porque não necessariamente o conflito é uma briga, né? Não necessariamente o conflito é sinônimo de violência. Então todas essas separações começaram a acontecer para mim e eu comecei a ver mais caminhos, porque eu não via antes, eu simplesmente reagia. E muitas dessas reações eram com pessoas com quem eu convivia diariamente, pessoas da minha família, assim. Então muitas vezes a gente briga sofridamente com as pessoas que a gente mais ama, né? E isso é muito doloroso, assim, as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, ou marido, mulher, ou filhos, ou mãe, pai, né? E então que trágico, né? A gente brigar e se desconectar das pessoas que a gente mais ama, assim. Então eu acho que tem muito valor olhar para isso, assim. E o lugar convencional da gente lidar com conflitos, né? Eu fui aprendendo que é esse lugar meio da reatividade, do deixar pra lá, do eu já sei como é que essa pessoa é, né? Então, porque a gente passa a nossa vida convivendo com pessoas da nossa família, a gente começa a criar essa imagem das pessoas, né? Do nosso ponto de vista, de tudo baseado em tudo que a gente viu na nossa vida em relação àquela pessoa, a gente começa a criar essas imagens cristalizadas, né, das pessoas. Então, não, essa pessoa é grossa mesmo, não, essa pessoa é intempestiva, essa pessoa é arrogante, ou essa pessoa, não, essa pessoa é fofa, né? São rótulos, são imagens cristalizadas que muitas vezes enjaulam as pessoas, né? Então, eu comecei a ver também que eu fazia isso nas minhas relações e comecei a ver como que isso também afetava o jeito que eu me relacionava com as outras pessoas, né? Então, quando eu penso assim, não, essa pessoa é assim mesmo, o que acontece com a minha relação quando eu penso isso, né? Se você quiser botar aí nos comentários, né? Quando eu penso assim, não, essa pessoa, ela só pensa nela. O que acontece a partir do momento que eu cultivo dentro da minha família esse pensamento sobre alguém da minha família, né? Não, essa pessoa é assim mesmo, ou essa pessoa só pensa nela. E essas imagens, essas teorias que eu conto, né, sobre as pessoas, o que acontece com as relações e o que acontece com a minha vontade também de interagir com aquela pessoa, né? Quando eu me conto essa história sobre aquela pessoa. E aí muitas vezes o jeito convencional também em relação aos desentendimentos é assim, a gente se desentende e consequentemente a gente se desconecta, né? Então, se a gente se entende, por exemplo, né, que é o contrário, quando a gente se entende, se você faz uma coisa que eu gosto muito, eu te recompenso, né? Eu te dou uma recompensa que pode vir através de presentes ou pode vir através de carinho, né? Ou um comportamento agradável. Mas se a gente se desentende, muitas vezes eu te puno, né? Eu te puno muitas vezes através da minha desconexão, assim. Então, já que você fez isso que eu não gosto, eu vou te punir através do meu distanciamento. Muitas vezes esses processos são inconscientes, mas quando a gente nomeia, a gente vai vendo tudo isso que acontece, né, nas nossas relações familiares. E o legal de ver as coisas é que quando a gente vê, a gente aumenta as chances de a gente transformar isso que a gente quer transformar, né? Então, agora eu queria falar um pouco assim das histórias inconscientes que a gente conta uns para os outros.
Porque, como assim as histórias inconscientes, né? A gente tá o tempo todo se contando histórias, né? E essa é uma história que eu estou contando agora também. Eu estou contando uma história de que a gente está o tempo todo contando histórias, né? Então, são narrativas, são explicações, né, sobre o mundo, sobre as relações, sobre as pessoas. Então, por exemplo, quando eu conto uma história assim, e muitas vezes essas histórias são inconscientes, mas quando eu falo assim, eu tenho dificuldade de me relacionar com tal pessoa da minha família, né? Eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha mãe, ou eu tenho dificuldade de me relacionar com o meu filho. Muitas vezes isso pode virar uma história que eu me conto automatizadamente, né? Eu me acostumo a me contar essa história, eu continuo me contando essa história, e o fato de eu me contar essa história, ele me leva cada vez mais a engessar essa história, né? Muitas pessoas falam acho que é o julgamento autorrealizável, alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido, que é assim, eu conto uma história tanto que essa história ela acaba estimulando que essa história continue existindo. Então, não é que a gente não pode dizer que a gente tem dificuldade de se relacionar com alguém, a gente pode reconhecer um passado com aquela pessoa, né? Mas a gente talvez olhar para essa situação como uma situação viva, como uma relação viva, né? Porque as relações são vivas. Por mais que a gente esteja falando de relações familiares que são relações para a nossa vida, né? São pessoas que estão na nossa vida a vida inteira, provavelmente, às vezes mais perto, às vezes mais longe, são relações vivas, né? E a vida, ela se transforma. Então as relações familiares, por mais que elas às vezes possam parecer que elas nunca vão se transformar, né? Que aquela pessoa daquele jeito vai morrer daquele jeito, e que a minha relação com aquela pessoa vai ser daquele jeito para sempre, muitas vezes as coisas se transformam e as coisas podem ser surpreendentes, né? Então, o fato de eu me questionar, será que eu tenho universalmente para o meu passado e para o meu futuro dificuldade de me relacionar com essa pessoa? Será que é para sempre isso, né? Será que é uma coisa escrita na pedra ou será que as coisas podem se transformar? E aí também, assim como eu falo, né, que eu tenho dificuldade de me relacionar, por exemplo, com alguém, eu posso eu posso contar uma história sobre alguém, eu posso contar uma história sobre, sei lá, meu pai é arrogante, ele é uma pessoa arrogante, e às vezes eu acredito que isso é um fato, né? Eu não vejo que, de alguma forma, existe uma leitura minha em relação ao meu pai. Será que todas as pessoas acham que meu pai é arrogante? Será que ele mesmo acha que ele é arrogante? O que é ser arrogante, né? O arrogante, ele é uma opinião, né? Ele é um julgamento, e como todo julgamento vem de um juiz. Então, a consciência sobre essa história que eu conto sobre o meu pai ou sobre alguém, né? Essa pessoa é uma pessoa arrogante. Muitas vezes essa consciência nos mostra que aquilo também é uma manifestação da nossa opinião sobre a pessoa, que não é necessariamente uma coisa universal, né? Não é necessariamente uma explicação universal que dá conta de todas as complexidades e detalhes daquela pessoa, né? Ou, ao contrário também, às vezes a gente fala assim, né? Essa pessoa, o meu filho é incrível. Ah, Pedro, mas qual que é o problema de falar o meu filho é incrível? Eu acho que pode ter um problema, porque quando a gente fala que alguém é alguma coisa, eu tenho uma sensação de que esse jeito de conjugar o verbo, né? Alguém é algo, eu acho que isso muitas vezes pode ser uma prática que é um rótulo muito universal, né? Alguém é alguma coisa, é muito difícil falar que alguém é alguma coisa, porque a gente está vivo, a gente sempre pode se transformar. Eu me transformei muito na minha vida, muito, e provavelmente eu vou continuar me transformando muito, né? Então a gente está a todo momento se transformando, e aí quando a gente fala que alguém é alguma coisa, a gente está batendo um carimbo na testa da pessoa, né? Então essa consciência dessas histórias que a gente conta uns para os outros, né? Que essa pessoa, meu filho é incrível, meu pai é incrível. Ah, mas o que a gente perde? Qual que é o prejuízo que a gente tem quando a gente conta isso sobre alguém? Eu acho que
existem alguns riscos, assim, né? Então, se eu falo, por exemplo, que alguém é grosseiro na minha família, provavelmente eu vou cultivar uma energia ali que vai diminuir as chances de eu conseguir dialogar com essa pessoa. Ah, Pedro, mas qual é o que a gente perde quando a gente fala, por exemplo, que alguém é incrível? Eu acho que muitas vezes isso pode ser um problema porque a gente enjaula a pessoa naquela expectativa de que ela seja incrível sempre, né? Então, muitas vezes isso acontece até com filhos, né? Com pais e filhos, mães e filhos, né? Por exemplo, sei lá, se alguém sempre fala que um filho ou uma filha é incrível, ah, você é incrível, você é tão certinho, você é tão perfeito, isso pode virar uma carga, né? Uma responsabilidade de que a pessoa passe a exigir de si mesma que ela seja daquele jeito, né? E aí quando ela não conseguir ser incrível, ela provavelmente ela vai se sentir um fracasso, ela vai se desconectar inclusive da identidade dela, porque a identidade dela foi construída em cima dessa fala, você é incrível, né? Ou muitas vezes o que acontece também é essa auto-história, né? Como pais e mães, ou maridos e mulheres, né? Eu sou um pai ruim, ou eu sou uma mãe ruim, ou eu sou um marido ruim, né? Ou eu sou uma mulher ruim. Então, isso muitas vezes pode ser muito tóxico pra gente, né? Porque o que é ser um pai bom, uma mãe boa, um marido bom, ou uma mulher boa, né? Isso é muito relativo, e muitas vezes essa ideia de que eu não sou, ela pode dar pra gente uma sensação de que a gente está sempre devendo, né? Um peso, assim, é como se tivesse um peso amarrado no nosso pé. Isso não quer dizer que a gente não pode se importar, né? Com querer melhorar as nossas relações, querer trazer mais qualidade aí para as nossas relações. Mas a ideia de que eu sou um pai ou uma mãe ruim, ou um pai ou uma mãe boa, isso muitas vezes aprisiona a gente num lugar que não vai ajudar a gente, né, a se relacionar com as outras pessoas, que é o lugar dos rótulos. Inclusive o que acontece com quando a gente fala uns dos outros, né? A minha mãe é assim, ou meu pai é assim, ou meu filho é assim, meu filho é assim. Muitas vezes isso rotula de um jeito, né? Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu estava num voo, eu fui dar um workshop em algum país e eu já viajei muito, né? Então, às vezes eu perco a conta de para onde que eu estava indo. Mas eu lembro que eu acho que eu estava indo para os Estados Unidos, alguma coisa assim. E aí eu lembro que do meu lado tinha uma mãe, eu estava sentado de um lado do avião, e do outro lado tinha uma mãe e 2 filhos, um filho e uma filha. E o filho tinha feito alguma coisa que eu não sei o que era, mas eu vi a mãe virando pro filho e falando assim: você é um menino mau, você é um menino mau. E aí ela virou pra filha e falou assim: você é uma menina boa. E eu fiquei tão chocado com aquela situação, porque eu fiquei assim, meu Deus, né? Pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo com a autoimagem dessas crianças quando elas ouvem isso, né? Então, você é um menino mau, puxa, que difícil talvez ouvir isso, né? Imagino que pode ser bem difícil, assim. E ao mesmo tempo, você é uma menina boa, né? Então, as duas imagens enjaulando, assim, as duas pessoas, na minha opinião, né? E eu acho que isso pode ser bem complicado, assim. Que mais? Bom, esse conceito, por exemplo, assim, do jeito certo de ser família, né? Qual que é o jeito certo de ser família? Porque se eu tenho, por exemplo, uma idealização de qual que é o jeito certo de ser família, e eu não vivo essa idealização, provavelmente eu vou sentir muita culpa, né? Ou vou me sentir muito envergonhado, ou vou ficar com raiva de mim mesmo, ou com raiva dos outros que não estão me ajudando a chegar nesse jeito ideal de ser família, né? Então, muitas vezes essa ideia de que existe um jeito certo de ser família pode ser uma ideia muito tóxica. Ou que existe um jeito certo de estar no mundo, né? Então, quando a gente recebe isso, por exemplo, na nossa educação, e quando a gente também transmite isso para filhos e filhas, né? Esse nosso jeito aqui da nossa família é o jeito certo de estar no mundo. Muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, né? Então, muitas vezes os nossos pais falaram pra gente, o jeito certo de estar no mundo é esse aqui, explicando pra gente
o que fazia sentido para eles, né? E aí quando a gente também fala com os nossos filhos e filhas aí, olha, o jeito certo de estar no mundo é esse daqui. E isso muitas vezes vai criar um conflito doloroso com essas pessoas quando elas chegarem no mundo e virem que existem vários jeitos de estar no mundo, né? Então, se a gente cria, se a gente cultiva essa cultura familiar de que o nosso jeito dentro da nossa família é o jeito certo de estar no mundo, provavelmente quando a gente encontrar um outro jeito de estar no mundo que não seja igual ao nosso jeito, provavelmente a gente vai considerar aquele jeito o jeito errado de estar no mundo. E aí, se é o jeito errado de estar no mundo, a gente também se autoriza a punir essas pessoas, né? Punir essas pessoas de uma forma simbólica, por exemplo, né? Diminuindo o valor dessas pessoas, né? Recriminando essas pessoas, ou até punindo essas pessoas de várias outras formas, né? Dependendo do grau de intensidade, de intolerância nosso em relação aos jeitos das outras pessoas de estarem no mundo, isso pode realmente acabar virando um jeito, uma forma violenta, né? De se relacionar com essas pessoas. Então, caramba, quantas coisas, quantas histórias inconscientes a gente se conta e qual é a importância, né? Como é importante da gente ir cada vez mais cultivando essa consciência dessas histórias. Inclusive, essas histórias que são passadas pra gente, né? Esses valores, esses jeitos de ver o mundo que estão sendo cultivados aí na nossa sociedade, e a nossa família é um jeito de passar esses valores que estão na sociedade pra gente, né? Então, às vezes, a nossa família é um canal de transmissão desse jeito de ver o mundo que existe na sociedade, e aí a nossa família é uma ponte para esses valores chegarem na gente, né? Então, por exemplo, muitos preconceitos chegam na gente, preconceitos que existem na sociedade chegam na gente através das nossas famílias que incorporaram esses preconceitos, né? Por exemplo, o próprio machismo, né? O machismo, ele chega na gente, muitas vezes nossos ambientes familiares são machistas e sem a consciência disso, né? Porque também essas nossas famílias aprenderam a ser assim e aí vão repetindo esse jeito de estar no mundo sem essa consciência. Então, como é importante a gente também parar um pouco e se perguntar, será que o jeito que a gente está se relacionando aqui na nossa família está de alguma forma sendo machista, né? Machista no sentido de botar o homem e a mulher em lugares diferentes, em lugares de desigualdade. Então, como é importante a gente olhar para isso também, né? Ou, por exemplo, uma outra coisa que existe na sociedade que é passada para a gente através das nossas famílias, muitas vezes, é até o preconceito, o racismo, por exemplo, né? Então, quantas pessoas não aprenderam o racismo dentro de casa, né? Porque a nossa casa, ela é um lugar de cultivar visões, né? E valores. Então, muitas vezes a gente vai se dar conta lá na frente de coisas que foram passadas aí pra gente, essas histórias todas sobre como a gente se relaciona, foram passadas através das nossas famílias, né? Ou, por exemplo, o lugar de mulher e o lugar de homem, qual que é o lugar da mulher, qual que é o lugar do homem, né? E simplesmente essa teoria também de que existe um lugar que é o lugar do homem e o lugar da mulher e não existe mais nada, né? Ou outros jeitos de não ser binário, né? Então todas essas relações, elas vão sendo passadas pra gente. E inclusive também uma coisa muito interessante que é assim, as nossas famílias vão aprendendo e a gente vai aprendendo as coisas e muitos hábitos familiares, eles vão sendo reproduzidos sem a gente parar para pensar, puxa, por que eu continuo reproduzindo esse jeito de fazer as coisas? Sendo que assim, eu herdei esse jeito, mas esse jeito não faz mais sentido para mim, né? Então, como é importante também a gente perceber essas heranças que a gente recebe da nossa família, porque essas heranças, elas vão sendo passadas inconscientemente, mas muitas vezes elas não nos servem mais. Então, os jeitos de fazer as coisas também, muitas vezes a gente pode questionar e ver se faz sentido, né? A violência, e violência é um conceito amplo, né? Existem muitas coisas que podem ser
consideradas violentas. Mas a violência a gente pode olhar por alguns recortes. Por exemplo, né, a violência física, né, quando alguém bate em mim, quando alguém me força a fazer alguma coisa fisicamente, quando alguém se apodera de mim, né, me controla através desse recurso físico, me pune, me machuca, invade o meu espaço, né, isso pode ser visto como uma violência física, como uma agressão física, né? Mas existem outros fatos, outros caminhos para a gente se desconectar também, que não são necessariamente através do físico, né? Então, muitas vezes o verbal, né? Existem famílias que são mais físicas e existem famílias que são mais verbais, né? Então, a agressão verbal muitas vezes também desconecta a gente. E também existe a agressão simbólica, né, que às vezes não necessariamente a pessoa está usando palavras assim que a gente considera agressivas, mas a ideia que ela está colocando ali é uma ideia que simbolicamente ela pode ser violenta. Então, assim, a gente tem desde agressão física, punição física, comportamentos destrutivos, né, que são diferentes de, por exemplo, quando a gente vai expressar que a gente está com raiva, que a gente está frustrado, que a gente está puto, né? Então é muito diferente a gente ter um comportamento punitivo e um outro comportamento que está expressando um descontentamento. Olha só, existe essa diferenciação que pode ser uma diferenciação libertadora, porque às vezes eu posso me encontrar num lugar muito angustiante, assim, que é assim, poxa, eu quero me expressar, mas se eu me expressar, eu vou estar sendo violento com as pessoas com quem eu convivo. Isso pode ser uma certa sinuca, assim, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a agressão física é diferente da proteção. Então, se eu vejo que alguém, por exemplo, está tendo um comportamento destrutivo consigo mesmo ou com outra pessoa, se eu vejo alguém batendo em alguém dentro da minha família, eu posso, se eu acho que eu posso intervir, né? Eu posso intervir para interromper esse comportamento destrutivo, mas ao mesmo tempo para não punir as pessoas. Então é diferente interromper de punir, né? Eu posso segurar a pessoa, por exemplo, que está batendo na outra. Eu posso segurar de um jeito que não machuque ela, mas que controle o comportamento dela que está sendo destrutivo, né? Então eu acho muito legal essa diferenciação entre interromper para proteger ou punir, né? Violar e punir são coisas bem diferentes, mas às vezes ficam um pouco embaralhadas. Dentro, por exemplo, assim, da agressão verbal tem xingamentos, né? Tem formas, todas as formas que a gente usa uns com os outros para destruir uns aos outros, né? Para diminuir os outros com palavras, inclusive através de brincadeiras que a gente faz, né? Muitas vezes inconscientemente a gente está diminuindo uns aos outros. Isso pode ser uma agressão verbal. E também tem a agressão simbólica, que é, por exemplo, os julgamentos que são moralizadores, né? Então, assim, quando eu julgo alguém ou o comportamento de alguém, eu falo assim, você é um burro, você é um idiota, você é um egoísta, ou isso que você está fazendo não presta, né? São julgamentos moralizadores no sentido de dividir quais são os jeitos certos e os jeitos errados de estar no mundo, né? Universalmente falando. Inclusive, por exemplo, eu sou voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional para pessoas gratuitamente, né? Através do telefone, através do chat e tal. E lá no CVV eu converso com muitas pessoas, e muitas das pessoas com quem eu converso, elas não se sentem à vontade para conversar com as famílias delas, exatamente por causa do nível de julgamento que elas já ouviram nas famílias delas. Então isso acontece muito, né? Quanto mais julgamento a gente tem na nossa comunicação, muitas vezes, mais isso diminui a possibilidade das pessoas se abrirem com a gente. E isso, muitas vezes a gente não tem essa consciência, mas como que a gente pode se comunicar e também ao mesmo tempo ficar ligado aí no nível dos julgamentos que a gente inclui na nossa comunicação, porque é inversamente proporcional. Quanto mais julgamento, provavelmente menos as pessoas vão ser sinceras nas relações,
e menos as pessoas vão se abrir e vão se vulnerabilizar e vão pedir ajuda. Isso muitas vezes cria uma bomba relógio aí nas nossas famílias, né? E uma coisa também que é uma coisa assim clássica, que super desconecta a gente, é a sensação de incompreensão, né? As pessoas da minha família, as pessoas não me entendem. Então, quando a gente tem essa sensação de incompreensão, muitas vezes a gente desiste, né? Desiste, essa pessoa não me entende, então eu não vou mais falar com ela. Então, como é que a gente pode também cultivar relacionamentos familiares que estão cultivando a compreensão? E aí já fazendo uma ponte também com, por exemplo, o que pode ajudar a gente nesse sentido, né? Por exemplo, desenvolver a nossa capacidade de identificar o que eu sinto, do que eu preciso. Porque muitas vezes eu estou me relacionando, mas eu não tenho muita consciência do que eu estou sentindo e do que eu estou precisando, né? São duas perguntas aí da comunicação não violenta que me ajudam muito, assim. O que eu estou sentindo? Eu tô bravo, eu tô puto, eu tô ansioso, eu tô com medo, né? Conforme eu vou tendo mais consciência disso tudo, mais eu vou me conhecendo, e quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou também me articulando para conseguir cuidar daquilo que precisa ser cuidado, né? E uma outra pergunta também da comunicação não violenta, né? Do que eu estou precisando? Do que será que eu estou precisando nesse momento? Nesse conflito que eu estou vivendo com a minha mãe ou com o meu filho, do que será que eu estou precisando? E aí também a gente pode ir desenvolvendo essa capacidade empática, né? Porque uma coisa é eu contar para os outros o que é importante para mim. A minha gatinha tá miando aqui. Uma coisa é a gente contar uns para os outros, né? Geralmente essa necessidade fica bem latente, né? Eu contar para as pessoas, olha, é isso daqui que eu acredito, é isso daqui que eu sinto, é disso daqui que eu preciso. Mas também, se ao mesmo tempo a gente não desenvolve a nossa capacidade empática, que é se transportar para o universo do outro, né? Tentar ouvir o outro, tentar entender quem é esse outro, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, porque muitas vezes eu tenho uma imagem de quem é essa pessoa, ou quem é o meu filho. Eu tenho uma imagem dessa pessoa que me faz parar de ouvir, parar de prestar atenção nessa pessoa. Então, quem será que é o meu filho hoje? Quem será que é a minha irmã ou meu pai hoje? Porque provavelmente essa pessoa está em constante transformação, né? E essa capacidade empática de perceber quem é essa pessoa ajuda a gente a se comunicar com ela. Porque a gente, conforme a gente vai se transportando, assim, tentando imaginar quem é essa outra pessoa, a gente vai entendendo o que é importante para ela, né? Como é que é o jeito que ela mais gosta de se comunicar. Isso muitas vezes acontece até em conversas por WhatsApp. Tem pessoas que gostam de mandar áudio. Tem pessoas que preferem mandar coisas escritas. Tem pessoas que gostam de mandar muitos emojis. Tem pessoas que gostam de mandar vídeos. Então, conforme a gente vai se transportando para o universo daquela pessoa, a gente vai entendendo, e conforme a gente entende como aquela pessoa funciona, a gente vai também conseguindo fazer escolhas para acessar mais essa pessoa. Né? Se eu quero fazer um pedido para essa pessoa, mas eu não sei como ela funciona, o que é importante para ela, isso diminui as chances de eu fazer um pedido eficiente no sentido de fazer com que esse pedido chegue nessa pessoa, né? Que essa pessoa entenda do que eu estou precisando. E aí também a gente pode substituir um pouco essa guerra de quem que está certo, né? Muitas vezes essa é uma discussão que aparece nas nossas relações. Quem está certo? E aí a gente fica lá gastando um tempão. Eu não sei se você já se viu em alguma briga que você fala assim, nossa, mas onde é que isso começou mesmo? Por que a gente está falando sobre isso? Então essa briga do quem que está certo é uma briga muito presente, né, em brigas familiares, e muitas vezes não chega onde a gente quer que chegue, né? Então essa pergunta, onde a gente quer chegar com essa discussão do quem que está certo? E talvez a gente possa cultivar uma discussão diferente dessa discussão o que está certo, né? A gente pode talvez substituir por o que é importante para cada um, né? Ou você gostaria de ajuda com alguma coisa, ou eu preciso de ajuda nisso aqui. Então essas substituições, elas são muito preciosas também. E essa consciência sobre os julgamentos, como é que eles afetam a gente, né?
Então muitas vezes eu tô vendo assim até discussões familiares e eu vejo o momento que sai um julgamento da boca de uma pessoa e eu vejo como aquele julgamento chega na outra pessoa. E é muito louco, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a ver com mais precisão esses processos acontecendo. Então como é que esses julgamentos eles nos afetam? E muitas vezes o julgamento pode sair da minha boca, isso muitas vezes aconteceu. Eu falei um julgamento que eu tinha sobre alguém, sobre, sei lá, você é muito atrapalhada, né? Ou você não gosta disso. E aí eu vi como aquilo afetou a outra pessoa. Eu falei assim, nossa, realmente, né? Então eu tive essa consciência pós-ato, mas ainda assim ela é muito preciosa, porque ela me ajuda também a restaurar aquilo que aconteceu, né? E também ter noção de que a nossa comunicação não é uma comunicação que ela se restringe a momentos verbais, né? Então a gente está sempre se comunicando nas nossas famílias por causa da nossa convivência. O fazer comunica, né? O fazer expressa. Então o silêncio muitas vezes ele nos afeta, né? Às vezes quando eu ligo para alguém da minha família, a pessoa fala assim: alô, eu já sei que tem alguma coisa errada. Isso é muito louco, a pessoa falou só alô, né? Então tem todos esses campos de comunicação que muitas vezes estão transmitindo coisas, mas a gente não tem consciência. Eu lembro uma vez uma situação que eu costumo contar, que eu gosto muito, que é, por exemplo, uma vez eu acho que eu estava num ônibus, e eu estava passando assim, o ônibus parou num lugar, e eu vi uma mulher na calçada sentada do lado acho que devia ser a filha dela, e essa mulher estava fumando um cigarro, e a filha dela estava com um lápis na mão, e aí a filha dela começou a fingir que estava fumando também. E aí essa mãe virou pra acho que era a filha, né, e deu um tapa na filha e começou a dar uma bronca, assim. E então, assim, aquela situação para mim foi clássica para confirmar que a nossa comunicação, ela acontece por osmose, né? Então muitas pessoas perguntam assim: mas se eu estudar comunicação não violenta, mas as pessoas da minha família não estudarem, vai dar certo? E eu acho que vai, assim, primeiro, o que é dar certo, né? Qual que é esse resultado que você está esperando? Você está esperando uma transformação do nada? Eu acho que não vai acontecer uma transformação do nada, mas o processo de você se transformar e você começar a encontrar outros jeitos de se comunicar vai afetar as outras pessoas, vai reverberar nas outras pessoas por osmose, porque a gente está sempre se afetando, né? Então, muitas pessoas, inclusive, outro dia, foi ontem mesmo, eu recebi um comentário de uma amiga lá da Inglaterra que ela falou assim: nossa, uma coisa que eu aprendi com você é ouvir, jeitos de ouvir as outras pessoas e jeitos de ouvir críticas das outras pessoas. Eu falei: nossa, mas eu nunca te ensinei isso. Aí ela falou assim: você me ensinou fazendo. E eu falei: caramba, né, que louco. Então como a gente se afeta também, como a gente se ensina, como a gente se transforma simplesmente por causa desse mergulho interno, né? E aí como é precioso também a gente abrir espaços seguros para a gente falar dos nossos desconfortos. E isso eu vejo muitos nas famílias, assim. Então eu vejo as pessoas brigando e discutindo, mas depois eu não vejo elas conversando sobre a briga. Muitas vezes a gente talvez não tenha nem essa consciência. Eu não tinha que a gente podia conversar sobre a briga. Isso é muito louco. A gente pode conversar sobre soluções possíveis, né, que a gente está buscando para um problema, para uma situação. Isso é um tipo de conversa. Mas conversar sobre a briga, que muitas vezes é assim: poxa, eu não gosto quando você fala assim comigo, sabe? Isso que você falou, para mim não é legal. Por exemplo, tem uma pessoa com quem eu ofereço mentoria, que ela me falou que ela conseguiu falar para o marido dela. Ela falou assim: olha, quando você aumenta o tom de voz, isso me atrapalha, eu fico atrapalhada e eu paro de ouvir o que você está falando, e aí eu já começo a embaralhar as palavras. Então, assim, se você quiser que eu entenda o que você está falando, se você puder manter o tom de voz baixo, porque conforme você vai aumentando o tom de voz, eu já vou ficando atrapalhada. E ela me falou isso como uma conquista que ela conseguiu fazer, de expressar, de fazer esse pedido para o marido dela, né? Então é super importante a gente também cultivar esses espaços para falar sobre as brigas, falar
sobre o que aconteceu naquela briga passada que eu não gostei, né, e que eu prefiro que aconteça de outro jeito, né? Ou como é que foi para você essa briga que a gente teve? E escutar um pouco também. São raras as pessoas que perguntam, né? Como é que foi para você? Eu queria saber de você, como é que foi para você essa briga que a gente teve? E imagina que interessante ouvir e receber essa abertura de alguém dentro da família, porque muitas vezes a gente vai varrendo para baixo do tapete, né? Então, que importante cultivar esse espaço de falar sobre os desconfortos e também cultivar espaços que não sejam só para falar dos desconfortos, mas também para falar do reconhecimento que a gente pode fazer uns com os outros, né? De reconhecer uma das grandes descontentamentos nas famílias você só fala o que eu faço de errado. Você já viu alguma coisa assim? Né? Essa pessoa só mete o pau, só me dá machadada, sabe? Só acaba comigo, não fala uma coisa boa que eu faço. Então, como faz falta, né? A gente pode trabalhar essa musculatura, que é uma musculatura, é um hábito que a gente pode reconhecer mais o que as pessoas fazem. Aí talvez você pense assim, mas imagina, tipo, a pessoa fez uma coisa pequena, mas reconhece e vê o que acontece, né? Verbaliza o seu reconhecimento e a sua apreciação. Muitas vezes isso é o que falta nos casamentos, isso é o que faz muita falta na relação entre pais e filhos, mães e filhas, né? E também a gente ter essa consciência de que muitas vezes a gente se anula para cuidar do outro. Isso acontece muito nas famílias, né? Às vezes com filhos, às vezes com mães, às vezes com pais, irmãos, mas muitas vezes a gente se anula para cuidar das necessidades das outras pessoas que estão em volta da gente ali na nossa família. E o que isso faz a longo prazo é tóxico, né? Porque a gente vai se anulando, não encontra estratégias para cuidar daquilo que é importante para a gente, e muitas vezes quando a gente vai perceber, existe um rombo dentro de nós, né? Um rombo que, puxa, é um vazio que a gente nem sabe mais como se cuidar, porque por anos a gente ficou ali cuidando das outras pessoas, da nossa família, e a gente nem sabe mais o que é importante pra gente, né? Então, como é importante aí a gente também cultivar esse cuidado para fora e para dentro, como que a gente pode se apoiar. E isso se conecta diretamente com a importância da gente, primeiro, ter válvulas de escape que sejam válvulas de escape saudáveis, né? Então, por exemplo, eu conheço uma mãe que ela teve uma época da vida dela que ela estava com muitas dificuldades, e a válvula de escape que ela encontrou foi com o crack. E foi isso que ela conseguiu, esse foi o melhor que ela conseguiu fazer naquele momento. Foi usar crack, porque ela estava tão angustiada, tão estressada, tão deprimida, que o crack dava uma sensação de alívio ali. Então, assim, todo mundo precisa de válvula de escape, mas essa consciência sobre as nossas válvulas de escape, né, eu acho que é uma consciência preciosa também, porque senão a gente vira uma panela de pressão sem aquela válvulinha, né, do escape. Então, qual é a válvula de escape que a gente encontra que não seja destrutiva pra gente, né? E isso quer dizer apoio também. A gente precisa muito de apoio nas nossas famílias, apoio uns dos outros, mas às vezes a gente precisa de apoio de outras pessoas para ajudar a gente a lidar com as nossas famílias, né? Porque às vezes o ambiente familiar não é o ambiente mais acolhedor. Às vezes o ambiente familiar é um dos maiores pesadelos que você pode ter, né? Então, inclusive, isso vai te fazer se questionar se você quer continuar naquele ambiente e continuar se relacionando com aquelas pessoas. E para isso a gente precisa de muito apoio de outras pessoas, né? Então, a importância da gente ter uma rede de apoio também que ajude a gente a lidar com as angústias que surgem a partir dos conflitos que a gente tem nas nossas famílias. Porque a gente tem conflitos, muitos conflitos, né? Muitos conflitos, e se a gente vai lidar com os conflitos de cabeça cheia, muitas vezes isso vira uma explosão. Então não é que a gente vai deixar de lidar com os conflitos, mas a gente vai procurar apoio de outras pessoas que possam apoiar a gente, e às vezes
pessoas, por exemplo, que estão estudando a comunicação não violenta podem ser uma rede de apoio preciosa nesse sentido, né? Porque elas vão entender exatamente o que você está querendo aprender, e muitas vezes essa rede de apoio nos ajuda a esvaziar um pouco até para conseguir lidar com os conflitos que rolam dentro das nossas famílias. E os apoios podem ser vários, né? Podem ser, inclusive, terapeutas, né? Vários tipos de terapia, mas além das terapias, se você se interessa por comunicação não violenta, eu acho que é muito legal você se conectar ou fazer cursos ou se conectar com pessoas que estão ali querendo estudar junto isso, porque elas vão entender exatamente o que você está passando, né? E por último aqui na nossa categoria de o que pode nos ajudar aí nas nossas relações familiares, eu acho que é tentar também diminuir um pouco o nosso jeito de relacionar que se baseia nas exigências, porque muitas vezes a gente faz exigências e imposições sem perceber. Então, quando eu falo pelo outro, por exemplo, né? Ah, você é assim, ou você é assado, ou você nunca faz tal coisa, ou você sempre faz isso desse jeito. De alguma forma é uma imposição de uma história sobre a outra pessoa, né? E é uma forma de violação, de alguma forma, é uma forma também de exigir um certo comportamento da outra pessoa, né? Então, quanto mais eu quero exigir um comportamento, e muitas vezes a exigência é a forma que a gente encontrou de tentar trazer transformação para as nossas relações, né? Mas muitas vezes as exigências às vezes são muito eficientes, mas muitas vezes são tóxicas, né? Então, acho que vale essa reflexão. Será que precisa ser uma exigência ou será que pode ser um pedido? Ou será que pode ser uma conversa para a gente ver o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Lobo Masi falou aqui, se a pessoa não quer falar sobre o ocorrido, o que fazer? Eu acho que existem muitas coisas que podem acontecer, né? Às vezes a pessoa não quer falar, né? E eu acho que vale respeitar, porque a gente não quer nenhum tipo de imposição. Mas muitas vezes a gente pode também trabalhar nas nossas habilidades para expressar o quanto que aquela conversa pode ser uma conversa segura. Porque muitas vezes a pessoa não quer conversar com a gente sobre aquilo porque ela acha provavelmente que ela vai perder alguma coisa com aquela conversa. Que não vai ser uma conversa boa, que vai tomar tempo dela, energia, ou que ela não vai se sentir segura naquela conversa. Então como é que a gente faz um pedido de conversa que seja um pedido convidativo? E ao mesmo tempo considerando, né, o que é importante para essa pessoa. E também, se ela não quer conversar de jeito nenhum, cabe a gente a pedir apoio para pessoas que possam ajudar a gente a lidar com essa frustração, porque realmente é muito frustrante quando a gente quer conversar com alguém e essa pessoa não quer conversar com a gente, né? Mas às vezes ela não quer conversar naquele momento também. Talvez ela possa conversar em outro momento. E às vezes, né, conversas familiares às vezes demoram anos para acontecer. Né? Demoram anos para as pessoas terem coragem ou terem essa disponibilidade. Que mais? Deixa eu ver se eu consigo contemplar mais alguma coisa. Depois que falou o julgamento, como reconectar? Puxa, eu gosto dessa pergunta porque assim, a gente sempre pode reconectar. Eu acredito nisso. Para perguntar, você ficou chateado com isso que eu falei? Né? Você ficou triste? Você não gostou de ouvir isso que eu falei? Como é que foi para você? Isso é um jeito de restaurar, né? Então, é um dos vários jeitos da gente possivelmente restaurar, mas os conflitos, eles vão acontecer. Os conflitos é parte da vida, né? Faz parte da vida e acho que é muito mais saudável a gente cuidar dos conflitos que acontecem do que a gente ficar tentando fazer com que os conflitos não aconteçam, porque eles vão acontecer. Inclusive, quem quiser botar a mão na massa para estudar, para aprender tudo isso aqui, a semana que vem começa a jornada de introdução à comunicação não violenta. São 8 encontros. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode mandar uma mensagem para mim no inbox, ou lá na bio também tem um link direto lá para a página. Então vão ser 8 encontros pelo Zoom ao vivo, já tem várias pessoas inscritas, aí tem gente do Brasil, Estados Unidos, Portugal, várias pessoas muito legais. Então vão ser 8 encontros de introdução à comunicação não violenta
E esses temas todos vão ser abordados lá para a gente desenvolver aí essa musculatura. A Janaína falou aqui, e acaba até vendo no outro um inimigo. Jana, às vezes a gente vê um inimigo inconscientemente, né, no outro. Muitas vezes a gente trata o outro como inimigo. Às vezes as relações familiares viram quedas de braço, né? Viram disputa de poder e viram troca de alfinetadas, né? Que trágico que é a gente encontrar esse jeito da gente se relacionar, porque ele custa muito, né? Ele é muito custoso pra gente. E que acho que uma coisa preciosa nessa história toda também é se a gente puder substituir coisas, né? Substituir comportamentos tóxicos, né? Se a gente puder substituir, inclusive, assim, pensamentos e frases como assim, o seu problema é que tal coisa. Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer tal coisa, né? Eu já vi isso. Eu já vi, inclusive, alguém falando assim, você tem que ser feliz! Eu quero que você seja feliz! Tipo, pra mim, aquela cena foi muito hilária, porque era totalmente contraditório, assim, né? A energia da coisa com a fala que estava sendo colocada ali. Então, como a gente às vezes também é contraditório nessas nossas falas, e como é que a gente pode encontrar formas de falar assim, eu estou preocupado com você, é isso, né? Em vez de falar assim, você é um burro, você é um egoísta, sabe? A gente pode falar, poxa, eu estou precisando mesmo disso, isso é muito importante para mim, será que você pode me ajudar? Ou substituir, por exemplo, assim, você é um arrogante ou um grosseiro com pensamentos do tipo, olha, essa situação que está acontecendo não tá boa para mim, né? Então, em vez de falar que o problema é o outro, a gente pode focar na situação. Essa situação que está acontecendo não tá boa para mim, não está me fazendo bem. Eu preciso que a gente transforme isso daqui. Será que você pode me ajudar? Do que você precisa para me ajudar nessa situação? Então, são jeitos diferentes, né, da gente se relacionar, jeitos diferentes da gente pensar, mas para a gente conseguir transformar tudo isso, tem chão, e se você quiser botar a mão na massa comigo aí e outras pessoas, a gente começa segunda-feira, vão ser encontros de segunda, jornada de 8 encontros. Manda uma mensagem para mim aí, ou vai lá na bio que tem um link, e a gente pesquisa juntos e juntas, minha gente. Agostina, minha querida, disse, adorei, Pedro, a questão de verbalizar as coisas positivas ou que queremos agradecer de outras pessoas, dá uma sensação que expansão maravilhosa, atrai mais gratidão e abundância. Pois é, muitas vezes a gente acha que comunicação não violenta se trata apenas de lidar com conflitos ou situações dolorosas, né? Mas muita transformação ela surge a partir das nossas apreciações, porque a apreciação ela dá uma energizada, né? Quando a gente agradece, geralmente a gente se conecta com as pessoas, né, que agradecem a gente. Quando a gente agradece outras pessoas, isso pode ser uma energia de conectar mesmo. Agostina, o que mais? Isso de reconstruir também gostei. É preciso deixar o orgulho de lado para conversar sobre algo que a gente fez ou falou e pode ter machucado alguém. Super interessante essa dica para reconstrução. Agostina, você sabe que assim, realmente isso que você falou sobre o orgulho, né? Às vezes eu sinto, eu falo assim, eu não vou perguntar o que essa pessoa falou porque ela foi tão grosseira comigo, né? Eu não vou perguntar como é que foi esse conflito com essa pessoa porque é ela que me deve desculpas. E isso muitas vezes é um jeito de continuar cultivando essa separação, né? Então, quando eu pergunto para a pessoa, como é que foi para você? O que você achou? Você ficou chateado? Às vezes eu posso ter uma leitura de que isso é eu me diminuir, mas não necessariamente. Às vezes eu só estou dando um passo para abrir um campo, porque provavelmente se essa pessoa falar tudo que ela quiser falar para mim, tudo que está vivo dentro dela, provavelmente ela vai esvaziar um pouco o campo emocional dela, baixar um pouco a bola e ela vai ter mais espaço para me ouvir. Então, quando eu pergunto para outra pessoa como é que você está, né, o que é importante para você, você ficou chateado? Isso é uma forma de cuidar de mim também, indiretamente, porque depois que a pessoa botar tudo para fora, isso aumenta as chances dela querer me ouvir também.
né? Então existe um movimento de reciprocidade. Sheila, a CNV, quando a pessoa é autista, propõe desafios, pois é difícil olhar no olho. A comunicação não violenta, né? Então, Sheila, você trouxe uma questão aí que eu acho muito legal, que é, eu não acho que a comunicação não violenta, ela se restringe a gente ter que olhar no olho. Então, quando a gente se transporta para o universo da outra pessoa, né? Quando a gente se transporta para aquele jeito dessa pessoa ser, e por exemplo, isso pode ser com qualquer pessoa, não só com uma pessoa autista, mas por exemplo com uma pessoa autista, né, você mesma identificou, né, que uma pessoa autista muitas vezes tem dificuldade de olhar no olho. Então, se eu me transporto para o mundo dessa pessoa e vejo que para ela é importante isso, é importante esse espaço, né, o respeito desse espaço, isso me ajuda a eu me comunicar com ela, porque eu não vou botar o dedo num lugar que é extremamente desconfortável para ela, né? Então essa empatia, ela me ajuda a escolher os caminhos que eu vou tentar experimentar para me comunicar com essa pessoa e para me relacionar com essa pessoa, né? Marcela falou aqui em algum momento: como pedir para minha mãe parar de fumar? Não sei qual estratégia usar. Marcela, eu imagino que você está se sentindo talvez até se sentindo um pouco impotente, assim, né, em relação a essa sua vontade, porque muitas vezes quando a gente quer que alguém pare de fumar, ou quando a gente quer que alguém interrompa um comportamento que a gente julga aí destrutivo, e a pessoa não faz aquilo, realmente é uma sensação muito de impotência, né? E eu acho que existem, você falou, né, eu não sei qual estratégia usar, eu acho que existem muitas estratégias, mas a gente nunca sabe qual vai ser o caminho que vai realmente apoiar aquela pessoa, né? Então, a relação que a gente estabelece, por exemplo, com vício, é uma relação de válvula de escape, muitas vezes, né? Então a gente recorre, como sociedade, a gente recorre a cigarro. Por que vocês acham que a gente recorre ao cigarro? Né? Por que vocês acham que a gente se vicia em coisas como o cigarro? Né? E o vício pode ser várias coisas. O vício pode ser Facebook, o vício pode ser comer, né? O vício pode ser muita coisa. Mas por que vocês acham que alguém fuma? E aí, por exemplo, pegando essa situação da sua mãe, Marcela, a gente está fazendo um exercício empático agora, né? Que é tentando imaginar por que será que a sua mãe fuma. Eu não sei se ela gosta de fumar, talvez ela goste de alguma forma, porque talvez traga algum tipo de alívio que ela quer ter, né? Então talvez seja uma válvula de escape que ajude ela a cuidar de um alívio que ela precisa, cuidar de um estresse, cuidar de uma ansiedade, cuidar de uma preocupação, né? Então eu acho que essa compreensão de o que será que está por trás desse fumar, eu acho que pode ajudar, né? E também, assim, experimentar caminhos diferentes. Então você pode tentar conversar com ela sobre isso, tentar contar para ela como é que é isso para você, como é que você se preocupa, né? Lidar com vícios não é fácil, né? Porque vícios e hábitos a gente incorpora durante anos, e a gente, para mudar vícios e para mudar hábitos, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente pode colocar no lugar, né? Porque se a gente simplesmente tira, por exemplo, muita gente que para de fumar se vicia em comer, porque substituiu um vício pelo outro, né? Então essa pesquisa, ela é uma pesquisa também que eu acho muito preciosa, assim. Por que será que ela fuma? Quais são as necessidades que ela está tentando cuidar quando ela fuma, né? Será que ela está cansada, estressada? Será que ela quer parar de fumar? Então, o espaço para conversa também eu acho muito precioso, né? Tanto você contar como você se sente, mas muitas vezes também você ouvir, né? Como é que é para ela fumar? Como é que é essa experiência de fumar? Será que ela tem vontade de parar, ou ela não tem, ou é chato para ela? Será que é chato para ela falar sobre isso? Né? Então, às vezes, essa pesquisa também pode ser uma pesquisa possível, assim. E, às vezes, até se colocar à disposição, né? Tipo, puxa,
eu gostaria muito de ver você não fumando, porque eu me preocupo muito com você. O que será que a gente poderia tentar? Eu quero muito tentar coisas diferentes. Será que a gente consegue tentar alguma coisa? Né? Ou, quando você percebe que você vai fumar, do que você acha que você está, né, tentando cuidar? Por que você acha que você fuma, assim, né? Então, são conversas possíveis, mas sempre considerando o que é importante para outra pessoa, porque se aquilo toca num lugar muito doloroso para outra pessoa, provavelmente vai ser difícil para ela falar sobre essa situação, né? Então, às vezes dá para mudar a situação de uma forma mais direta, né? Mas às vezes dá para mudar também o contorno. Então, assim, muitas vezes a gente consegue mudar uma situação através da mudança do ambiente também. Então, muitas vezes, quando a gente quer proporcionar uma transformação no comportamento de alguém, a gente pode também tentar transformar o ambiente. Porque o ambiente, muitas vezes, estimula as pessoas a se comportarem daquele jeito, né? Dentro das nossas famílias. Então, quando a gente muda o ambiente, é provável que os comportamentos mudem também. Como ajudar uma mãe a perceber que está sendo grossa com sua filha? Interessante isso aí, hein? Bom, Agostina, eu acho que assim, nesse seu comentário ele já dá uma dica de como é que essa situação está chegando para você, né? Então, quando você fala assim, essa mãe está sendo grossa com a filha, é uma leitura que eu entendo que você está fazendo da situação, né? Que você olha a situação e fala assim, nossa, esse jeito de se comportar é um comportamento grosseiro, né? E essa pessoa está se comportando de uma forma grosseira. Mas olha só, se eu chego para alguém e falo assim, será que você pode perceber que você está sendo grossa com a sua filha? Qual você acha que é o nível de 0 a 10 para essa pessoa querer conversar comigo? Então, muitas vezes, a leitura da própria pessoa não é que ela está sendo grossa. Às vezes, a leitura da própria pessoa é que ela está falando uma coisa que é muito importante ser falada. Que ela está sendo direta, que ela está sendo sincera, ou que ela está sendo incisiva. Então, essa consciência também das diferentes leituras que a gente tem sobre a situação ajuda a gente a dialogar também, né? Então, você fala assim, né? Você falou aqui, ela é muito violenta verbalmente e a filha de 9 anos é igual. Xinga ela de volta e está desenvolvendo. Eu entendo, Agostina, que você está realmente preocupada, né, com isso que você está vendo. Talvez você esteja preocupada com a mãe, com a filha, com as duas, ou até com as consequências disso em volta dessas duas, né? Eu acho que existem várias estratégias, inclusive estratégias mais diretas e estratégias mais indiretas. Então, se você tenta estabelecer uma conversa com essa mãe, botando, por exemplo, a sua preocupação para ela, às vezes isso é um caminho. Talvez a pessoa ouça isso como uma crítica, né? Porque a gente está acostumado a ouvir as coisas como crítica. Então, quando você, por mais que você tente cuidar das suas palavras e falar assim, puxa, eu fico muito preocupada quando eu vejo essa cena acontecendo, né? Eu gostaria de saber como é que é isso para você, porque eu fico realmente preocupado de ver você falando assim com ela. Provavelmente ela vai receber isso como, você está invadindo meu espaço, você está me criticando, né? Então, assim, você estava... a sua intenção era expressar como é que era para você essa situação, mas ela muitas vezes pode receber como uma exigência, né? Mas, às vezes, uma conversa parte daí. Se você tem ouvidos empáticos, né, você pode tentar entender o que ela sente, ou tentar desenvolver uma conversa a partir desse ouvido empático mesmo, né? E fazendo perguntas para ela, checando com ela como é que é para ela falar sobre isso, né? Inclusive, às vezes a gente tem que intervir mesmo, né? Dependendo do grau aí de violência que a gente está vendo nas relações, a gente tem que intervir mesmo, né? Então, comunicação não violenta não quer dizer aceitar o comportamento das pessoas e nem ser fofo com as pessoas. Mas, às vezes, a gente sabe que a gente tem que intervir para, inclusive, proteger as pessoas, né? E, às vezes, Agostina, também oferecendo algum tipo de apoio para essa pessoa, porque, geralmente, quando a gente age de uma forma mais violenta,
é que a gente está com falta de apoio, é que a gente não está bem, né? Ninguém que está bem trata o outro mal. Eu gosto muito dessa frase, assim, ninguém que está bem trata o outro mal. Então, eu gosto dela porque é como se o comportamento violento, né, e até o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele traz essa ideia, né, o comportamento violento, a violência é uma expressão trágica. É uma expressão trágica de alguma coisa que é muito importante para aquela pessoa, é uma expressão trágica de uma necessidade dela, né? Então, quando a gente tenta apoiar também essas pessoas que não estão bem, é uma forma de contribuir também, né? Minha gente, é isso. Eu vou encerrar por agora. Muito obrigado pela atenção e participação de todo mundo. Quem quiser entrar com a gente na jornada de introdução à comunicação não violenta, chega mais, manda uma mensagem ou vai lá no link na bio. E amanhã eu tô aqui com outra live, com outro tema. É nóis. Beijos. Tchau.